Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo recitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Nós estamos na terça-feira, dentro da terceira semana do tempo comum. Hoje é dia 26 de janeiro de 2021 e dia 26 de janeiro é dia da memória litúrgica de dois santos da Igreja, São Timóteo e São Tito, bispos da Igreja. Timóteo foi o discípulo predileto de Paulo. Talvez tenha sido convertido pelo apóstolo durante sua primeira viagem missionária. Era filho de pai pagão e mãe judia. A comunidade de Listra recomendou Timóteo a Paulo, que o tomou por companheiro na segunda e terceira viagens. Por ser filho de uma hebreia, Paulo, para lhe facilitar o apostolado, circuncidou. Confiou-lhe numerosos encargos. Em várias circunstâncias, as comunidades de Tessalônica, Macedônia e Corinto. O apóstolo dirigiu-lhe pelo menos 2 cartas, incorporadas ao cânon do Novo Testamento. Timóteo acha-se ao lado de Paulo em sua primeira prisão. Depois encontramo-lo em Éfeso, a exercer a função de bispo. Paulo, preso pela segunda vez, solicitou sua companhia em Roma. O outro colaborador de São Paulo, Tito, era de família pagã. Parece que o apóstolo o converteu durante a primeira viagem missionária. Tito acompanhou Paulo e Barnabé a Jerusalém, onde Paulo se opôs energicamente aos que pretendiam impor a circuncisão a seu discípulo. Tito exerceu a função de intermediário entre Corinto e o apóstolo. Na carta que Paulo lhe enviou, vemo-lo já residindo em Creta. Paulo escreve-lhe pedindo-lhe encontrar-se com ele em Nicópolis, no Epiro. De lá, provavelmente, enviou-o a Dalmácia, onde é venerado de modo particular. Vamos lá aos textos bíblicos. Primeira leitura, temos 2 opções. Uma é essa aqui. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Paulo vai dizer a Timóteo: recordo-me da fé sincera que tens. A outra opção é carta a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo diz a ele: a Tito, meu legítimo filho na fé comum. Com o salmista, rezaremos o Salmo 95/96. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repetindo, anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Escutemos atentamente o Santo Evangelho indicado para esta festa litúrgica, essa memória dos 2 bispos da igreja nascente, dos primeiros séculos. Evangelho Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Paulo elogia Timóteo, seu discípulo, pela fé que ele tem.
nós podemos constatar aqui um milagre que a gente pouco fala. A gente muitas vezes vai mencionar milagres, e os milagres estão assim muito focados em coisas extraordinárias, a cura de uma enfermidade muito grave, ou a cessação de uma tempestade, ou também podemos ver uma questão de um livramento de algo muito grave que poderia estar acontecendo, enfim, no extraordinário, no espetacular. E deixamos de lado um milagre que é estrondoso, o milagre da preservação da fé desde o início com Jesus Cristo, a fé que Jesus deu a Simão Pedro ao edificar a sua igreja sobre a fé de Pedro. A doutrina, a fé verdadeira, ela foi sendo transmitida de geração em geração até chegar a nós de maneira assim incorruptível, sem corrupção, a fé autêntica. E olha só, aqui já na primeira leitura que nós temos como opção a carta de São Paulo a Timóteo, Paulo está elogiando a fé que Timóteo tem, mas não é uma fé assim também novidade para a família. Ele já diz, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice, assim também, e não tenho dúvidas, é Paulo dizendo, é a tua. Você viu, é a terceira geração, vó, mãe e filho. E assim a gente amplia para a igreja, que foi passando de sucessão de apóstolo para apóstolo, sucessores dos apóstolos, dos bispos, até chegar a nós. E Timóteo recebe muita orientação para a defesa e a guarda dessa fé que ele recebeu. Assim, nós temos para nós hoje, tanto tempo depois, que olhar novamente para essa questão da preservação da fé, do depósito da fé. Cristo confiou a sua igreja. Então essa fé, essa doutrina, sã doutrina, não pode ser modificada a bel prazer nosso, ao sabor das ondas, da modernidade. Mas agora os tempos são outros. Agora a gente pensa assim, naquele tempo era daquele jeito, mas agora é assim. Calma lá. Quando eu começo a dar elementos para a doutrina que não são da doutrina, mas que são coisas que eu quero que a doutrina diga, eu já perdi. A fé já perdeu. Porque eu estou colocando algo que é meu. Algo que é de interesse meu, de um grupo ou de um coletivo, que não suporta tais verdades, não suporta tais ensinamentos, então quer impor os seus. Aí vem aquela máxima que a gente já discutiu várias vezes aqui em nossas reflexões diárias, o que importa é o amor. O que importa é o amor, mal usada essa frase, muito mal usada, para poder então justificar e sancionar comportamentos e condutas que não condizem com o Evangelho. A sã doutrina, nós não podemos modificá-la. A doutrina correta que nós recebemos dos apóstolos, por isso nossa igreja apostólica tem que ser mantida. E Paulo pede para Timóteo, guarda a fé que recebesses. Conserva essa fé. O mesmo podemos dizer para Tito, outro bispo, agora de Creta, também filho de Paulo na fé. E Paulo mesmo diz, meu legítimo filho na fé comum. Tanto é que Paulo diz para Tito, olha, organize as comunidades em Creta, constituindo presbíteros em cada cidade conforme o que eu te ordenei. Ou seja, para manter aquilo que vocês receberam de mim, porque uma hora eu vou partir, Paulo está dizendo, e todos os outros irão partir. Quem ficar, tem que ficar com a fé íntegra, na sua plenitude, sem alterações. Hoje rezemos pelos sucessores dos apóstolos, tantos bispos que temos no mundo inteiro, e muitas vezes também aí inclinados a querer seguir as ondas do mundo, uma teologia da natureza, uma ecoteologia, umas coisas muito estranhas assim que deixa de lado o essencial da fé cristã, a salvação das almas, né? A vida com Deus, a vida no céu, enfim. Peçamos a Deus bons bispos para a nossa igreja. E bons padres também que obedeçam aos bispos. O Senhor nos abençoe, nos livre todo mal, nos conserve eternamente. No Pai, do Filho e do Espírito Santo, também no Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.